Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 30 de outubro. Daqui a pouquinho estamos no Natal, né, gente? E a nossa palestra de hoje é com o nosso grande amigo e irmão Oswaldo Bastos. E o tema da nossa palestra de hoje é a força do exemplo. E para começar, eu trouxe uma leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 68, No Campo. O campo é o mundo de Jesus, está em Mateus 13, 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e uniformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Então, meus amigos, com essas palavras, eu convido a todos a elevar o seu pensamento, imaginar a doce figura de Jesus, de braços abertos, nos aguardando. Esperamos que nós trilhemos essa caminhada rumo até Ele. E que durante essa jornada nós possamos nos ajudar mutuamente, às vezes estendendo a mão, e às vezes tendo a mão estendida por algum companheiro que já está mais à frente, mais fortalecido. Desses momentos, como disse aqui no capítulo, são sempre verdes, sempre floridos,
existem momentos de dificuldade, mas não estamos sozinhos, nunca. E com essa alegria do coração, vamos abrir as nossas mentes e nosso espírito para que as reflexões do dia de hoje possam nos auxiliar nessa jornada, auxiliar a nós mesmos e auxiliar o nosso próximo. E assim, pedimos as bênçãos dos nossos amigos espirituais dessa casa, dos nossos benfeitores. Pedimos a bênção de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, para que o dia de hoje seja glorioso e que tenhamos muito sucesso nas reflexões de hoje. E assim, iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo, graças a Deus. Então, meus queridos, é com muita alegria, então, que eu passo a palavra ao nosso irmão Oswaldo. Meus irmãos tão queridos, criancinhas, aqueles espíritos que também nos acompanham no dia a dia, que com certeza estão conosco aqui neste momento. Os saúdo com muita paz, com a paz do Cristo, com a paz deste ambiente maravilhoso que nos acolhe a todos aqui, nesta manhã tão agradável em Brasília, aqui no Distrito Federal. Meus irmãos que estão aqui comigo, Renato e Andréa, ao tio Ito, que nos acolheu também, está na internet nos acompanhando. É com muita alegria que nós voltamos aqui ao Gaspa e nós viemos aqui com a incumbência de trazer um assunto que nós encontramos lá no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Na lição 38, nós encontramos o Martins Peralva falando sobre a força do exemplo. Força do exemplo. Que, na verdade, foi buscar o Martins Peralva essa inspiração lá no Evangelho do Cristo, em João, no capítulo 13, que vai do versículo 1 ao 17, até onde eu pude catalogar. Tem uma frase que ele traz de João, se reportando a Jesus, que ele diz o seguinte, Jesus dizendo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. Jesus nos trouxe um exemplo de vida, nos trouxe um exemplo do amor vivo entre os homens. Não há exemplo maior no planeta e nunca existiu exemplo maior do que Jesus. E exatamente, especificamente neste capítulo 13 de João, nós vamos encontrar Jesus exemplificando a humildade. Já sabia Jesus que ia retornar para o plano espiritual. Os apóstolos, para a sua última ceia, pedido de uma toalha e uma bacia para que pudesse lavar os pés do discípulo. Dos seus discípulos. Ele é um discípulo. Pedro até fica chateado, diz que não queria, mas Jesus então disse que se ele não aceitasse aquele exemplo de humildade, ele também não teria a humildade para seguir. Assim, nossa vida é pautada em exemplos. Nos nossos caminhos, como a Andréa fez a leitura há pouco, são caminhos de convite do Cristo, principalmente nos dias atuais,
através dos bons espíritos, nos convidando o tempo inteiro a que nós possamos, já que temos algum conhecimento, e aí vai o esclarecimento de Martins Peralva nesse capítulo, já que nós tivemos de alguma forma um contato com os ensinamentos do Cristo, e principalmente nós espíritas, que já temos um contato inicial com a doutrina de luz, com a doutrina espírita, automaticamente, não só nos centros espíritas e nos encontros fraternos, como nós estamos tendo hoje aqui, nós temos que demonstrar os nossos exemplos. Os nossos exemplos, como cristãos, como pessoas do bem, eles são exemplos para o dia a dia, o dia inteiro. São exemplos que têm que ser levados principalmente para dentro dos nossos lares, onde nós vivemos num laboratório de vida, de convívio e de relação, em que estamos totalmente despojados das máscaras da persona, das máscaras da sociedade. Dentro da nossa casa, a nossa família sabe exatamente quem é cada um. A família se reconhece através das bênçãos de reencarnação. Nós nos reencontramos com aqueles seres muito amados e queridos, que temos uma afinidade imensa de amor. Porém, também nos encontramos com aqueles que são cobradores dos nossos erros do passado. E a esses que estão do nosso lado, principalmente dentro da nossa casa, casa, coração, casa, mente, casa, lar que nos abriga, é que nós temos que dar o exemplo maior da humildade, como deu Jesus, do amor, da nossa paciência. Nós sabemos que nem sempre é difícil compreender as leis de Deus. O que são as leis de Deus? As leis de Deus são as leis da natureza, comum a todos os homens. E todos os homens, segundo a doutrina espírita, têm o conhecimento da lei de Deus, que são as leis santas. Espírito, verdade, que é uma legião de espíritos de luz, construtores das energias, dos planetas, de tudo que há no universo. Seres puros de luz, preparam para cada um de nós um momento de paz, um momento de amor, um momento de reflexão, um momento de progresso. E esses espíritos esclarecem a Allan Kardec quando ele pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos amigos nos respondem: na consciência. Então, Kardec vai um pouco mais e pergunta: se as leis naturais, as leis de Deus, estão escritas na consciência dos homens, por que então, olha a pergunta de Kardec, por que então nós temos que aprender tudo na vida sobre essas leis de Deus e leis naturais? E o Espírito Verdade, os Espíritos amigos respondem: porque muitas das vezes nós as esquecemos e até mesmo as desprezamos. Então, nós que somos espíritas, nós temos que ir pouco a pouco, não esperando uma oportunidade de se tornar também um espírito de luz e um espírito puro, para que possamos dar o nosso exemplo. O exemplo é no dia a dia, é o exemplo da humildade, como nós aqui falamos, da caridade, do amor, do perdão. Muitos erros nós cometemos e são erros pequenos que nós já podemos ir corrigindo. O erro da fofoca, o erro da maledicência, o erro de falar mal dos outros, que nós, como espíritas, já temos um despertar de consciência por conta dos amigos espirituais que nos acompanham e por conta da percepção que nós temos através desses irmãos de luz. Quando nós despertamos para um pensamento no bem, com certeza existe alguém muito querido, que muito nos ama e que nos acompanha e que está sussurrando suas melodias de conselhos de amor nos nossos ouvidos.
Para um pouco, presta atenção nessa linguagem, nessa palavra que chega muito sutil, às vezes através de alguma coisa que a gente enxerga, às vezes através de alguém que se apresenta, às vezes através da natureza, dos animais, do convívio, do dia a dia. E as ideias vêm numa forma de pensamento que nos fazem refletir sobre as nossas vidas e mudar hábitos, mudar consequências que nos fazem reencarnar muitos e muitos anos com aquelas pessoas que temos necessidade do convívio. Nós não somos espíritas apenas e cristãos dentro dos nossos lares. Nós somos espíritas na sociedade, quando nós oferecemos naturalmente o nosso gesto de gentileza e as pessoas observam. Oh, que pessoa gentil, cedeu o seu lugar na fila. Olha que pessoa gentil, disse muito obrigado, disse por favor, sorriu para mim quando eu estava num dia nublado da minha vida. Às vezes, os nossos irmãos estão no momento difícil da vida, um momento de irritabilidade, um momento de tristeza porque perderam alguém, porque perderam algum dinheiro, porque perderam um trabalho, porque estão doentes, porque estão com dor. E nós podemos estar também com esses mesmos problemas. Porém, o nosso exemplo como cristãos, como espíritas, dentro de um esforço, ele tem que ser um exemplo maior. Então, nós devemos oferecer a nossa gentileza. Nós devemos oferecer o nosso sorriso. Nós devemos oferecer a nossa atenção àqueles que nos procuram, às vezes, para ali contar-nos os seus problemas, e nós imaginamos, mas eu já tenho tantos problemas na minha vida. E lá vem essa pessoa me trazer mais problemas. Mas onde está o nosso exemplo da paciência? De oferecer a nossa paciência ao nosso irmão, como gostaríamos que também, se estivéssemos de alguma forma aflitos, chateados, aborrecidos, de alguém para contar os nossos problemas. Como é importante a gente falar, desabafar, falar das nossas vidas. Se não temos ninguém para desabafar naquele momento, tenham a certeza de que do plano espiritual, vozes muito amigas e amadas estão ali para nos ouvir. Por isso, o nosso exemplo de perseverança na fé. Por isso, o nosso exemplo de até mesmo, no momento em que estamos num lugar maravilhoso como esse, sentindo a presença da natureza, que nos dá um exemplo de reconstrução. A natureza se recria todo tempo. Joga-se uma semente ali, se mesmo cair uma chuva, logo brota, se o solo for bom. O solo significa a nossa vida, os nossos atos, os nossos exemplos, os nossos corações e a nossa conduta de vida como cristãos. Então, às vezes os bons espíritos jogam sementinhas de amor, porque já sabem que nós temos condição de agir pela força do bem, sem esperar, como falei aqui, um par de asas, se edificando. Agora me tornei bom espírito, já posso ajudar, já posso servir. Lê do engano. Muitos se apegam aos santos e anjos, os nossos irmãos católicos. Nós sabemos que os santos e anjos foram pessoas comuns como nós somos hoje em dia. Tem vários exemplos, já falamos aqui da Francisco de Assis, um jovem como é qualquer jovem hoje em dia. Gostava das farras, gostava da brincadeira e mudou a sua vida. Falamos também agora de um homem comum, Chico Xavier, um homem pobre, que nasceu lá no interior de Minas, de família grande, com pouquíssimos recursos, passou tantas dificuldades, mas trouxe e deixou para nós o seu legado de amor. Era um homem comum, dizia que sentia também raiva,
Mas imagina um homem daquele sentir raiva. Como pode a gente imaginar que Chico Xavier sentia raiva? Eu lia no outro dia, num desses livros de casos do Chico, que ele ia saindo, ele era vaidoso, ele usava até mesmo aquela sua peruquinha preta, porque tinha vaidade. Mas não porque era só vaidade, porque ele tinha a sua cabeça comida de feridas. E ele gostava de esconder aquelas feridas para não trazer impacto naqueles que estivessem na sua presença. Não era somente a vaidade, tudo tinha um propósito. E ele tinha se arrumado, tinha tomado seu banho, tinha tomado seu cafezinho, para então servir ao trabalho do Cristo. E quando ele ia saindo da sua casa, alguns espíritos das trevas o empurraram. E deram um empurrão tão forte no Chico, que ele caiu para trás, bateu a sua cabeça no chão e sentiu muita dor, Andréia. Viu, Renato? Eles empurraram, os irmãos das trevas empurraram o Chico, querendo impedi-lo de ir ao trabalho. E o Chico ficou meio bravo e já ia dizer algumas palavras para aqueles espíritos, como assim nós somos. Às vezes nós damos umas topadas na vida. E as topadas não são somente as topadas que nós damos em pedras, são topadas morais. Quantas topadas morais nós já temos na vida? Quantas quedas nós já tivemos na vida? E será que nós nos lembramos das mãos, às vezes, no anonimato, que nos levantaram e acalmaram a nossa dor? Onde está o nosso exemplo de gratidão? A gratidão é um dos maiores exemplos do cristão. Ser grato à vida, ser grato à condição de vida mesmo muito dura que nós temos. Alguns trabalham a vida inteira e não conseguem amealhar nada. Promessa do Cristo, que são todos os bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Se a vida hoje é uma vida de dificuldade, sorria, porque existem muitos irmãos nossos que sofrem muito mais, às vezes tendo riquezas, e choram a soluçar a sua dor profunda, porque estão abandonados, às vezes, pela família, pelos filhos, pela saúde do corpo. Então, a gratidão é um exemplo que todo cristão deve ter em seu coração. E o Chico, quando caiu no chão, estava lá machucado, levantou o braço para dizer algumas palavras. Natural, nós somos assim. Se somos provocados, queremos dar alguma palavra, topamos em algum lugar, ou sofremos alguma coisa, nós já queremos dizer algumas poucas e boas. E Emmanuel, que é o seu mentor, diz para ele, nos seus ouvidos: Chico, se levanta e agradece a Deus pelo tombo. Mas eu acabei de ser empurrado, eu vou agradecer pelo empurrão? Chico, faça o que eu lhe oriento, disse Emmanuel para ele. Agradeça a Deus a sua queda, seu tombo. E ele, então, se encheu de humildade, respirou fundo e disse: meu Senhor, meu Deus, meus amigos que estão perto de mim aqui, vocês que me empurraram no chão, muito obrigado pela queda que eu acabei de ter. Os espíritos se deram uma gargalhada, Chico Xavier, com você é muito difícil, e foram embora. Emmanuel disse para eles: Chico, se você tivesse falado para eles o que você queria falar, eles tinham conseguido o propósito, que era te desequilibrar. E às vezes nós temos essas quedas na vida, nós temos problemas na vida que nós mesmos criamos por conta das nossas condutas, dos nossos maus exemplos. E nós temos que compreender que, como espíritas, como cristãos, nós também somos acompanhados por aqueles espíritos que sabem exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles, que sabem exatamente onde eles devem nos perturbar, que sabem exatamente onde eles devem
nos provocar. Então, palestra aqui, Maria Inês, viu, André? Chico Xavier nos ensina sobre a serenidade, que também é um exemplo do bom cristão. Às vezes, nós nos pegamos no momento de ansiedade, no momento de dificuldade na vida, principalmente nos dias atuais, quando nós estamos em sofrimento por perdas severas que tivemos, financeira, social, como nós já falamos do trabalho, perdas de entes queridos, dificuldade no trabalho, parece que todo mundo ficou doido hoje em dia. E nós temos que manter a nossa serenidade, porque tudo aquilo que nós pensamos vai para uma outra dimensão que os nossos olhos, mas que estão aí, e que se nós formos buscar sintonia com elas, nós vamos sofrer muito. As leis naturais, como nós dizemos, estão escritas na consciência dos homens, e nós estamos aqui para relembrá-las, para que nós possamos fazer as nossas boas escolhas entre o bem e entre o mal, que nós já, como espíritas e cristãos, já temos conhecimento sobre o bem e o mal. Como? Porque na nossa consciência uma luz acende todas as vezes que nós agimos contra a lei de Deus. E segundo os amigos espirituais, todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, das leis da natureza, nós sofremos. Exemplos dentro do lar são muito importantes. O nosso irmão Chico Xavier diz que o maior exemplo que existe no mundo hoje são os pais, a missão de pai. Até mesmo aquele que não tem um filho consanguíneo, mas é um titio, é uma titia, é um amigo da família, é um vovô, é uma vovó, é um padrinho, traz essa missão de educar as nossas crianças. O exemplo da educação para as crianças. E aqui vai uma orientação dos bons espíritos, que está lá no Evangelho também, o Evangelho segundo o Espiritismo, o cuidado que os pais têm que ter na sua missão, em conduzir a vida dos filhos, porque os pequeninos, apesar da pureza, são espíritos milenares que também nos acompanham, que também necessitam da nossa presença, do nosso amor, da nossa compreensão, de levá-los a uma condição de progresso moral, porque a parte material, a Deus nos será concedido. Então, o que é feito dentro do lar? Tudo que é feito lá naquele espaço que nos abriga. As crianças observam. Então, muito cuidado com o que nós falamos na presença das crianças, porque elas estão ali observando e fatalmente vão nos copiar. Muito cuidado com os vícios que nós temos, porque as crianças vão nos copiar. Vícios aqui da maledicência, como nós dissemos na fofoca. Vício da bebida, vício de cigarro, vício de comer exageradamente, vício de reclamar da vida, vícios e vícios e vícios que as crianças pequeninas estão nos observando. E mais tarde, na madureza, quando nós envelhecemos um pouquinho mais e já temos os cabelos brancos, nós vamos encontrar dentro de casa o exemplo que nós temos de vida. E aí nós nos deparamos com a ingratidão. Mas não é possível. Como é que esse meu filho, essa minha filha, essa pessoa se tornou tão ingrata? Perdi noite da minha vida alimentando, perdi noite da minha vida trocando fralda, todo o recurso que eu tinha foi para ela, deixei até mesmo de comer para dar essa criatura. E agora ela vem e me maltrata, dilacera meu coração. Muitos dos lares estão
na aprovação exclamatória de receber o chá, nossa atitude de amor. Então, o nosso exemplo, ele deve ser sempre um exemplo pautado nos ensinamentos cristãos. Ora, como é que eu sei se eu estou fazendo corretamente ou não? Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Todas as vezes que nós tivermos dúvida se o nosso exemplo é um exemplo de amor, observamos, então, como é que nós estamos agindo, observemos, para saber se a nossa conduta está de acordo com o que nós também gostaríamos de estar recebendo, se estivéssemos no lugar do outro. Então, é a doutrina de luz que nos educa, é a doutrina de luz que nos faz perceber que nós não devemos nos isolar do mundo, porque muitas das vezes, na hora da dificuldade, na hora que o pau quebra dentro de casa, é assim que a gente fala, o pau quebra dentro de casa. Sim, lá vem hoje. Hoje ela chegou daquele jeito, ou ele chegou daquele jeito. Meu Deus, como é que eu vou agir com essa criatura nervosa do jeito que está? A serenidade, a paciência, o perdão, o amor, a aguinha da paz, que é botar na boca e não responder na mesma hora. Não é se isolando do mundo, se isolando das pessoas, que nós vamos nos tornar pessoas melhores. Espírito verdade, Espírito amigo, nos ensina que nós devemos construir uma vida de amor, de exemplo e de luz ao e convivendo com as criaturas que estão conosco nessa vida. Nossa, que bacana que essa atitude, como eu gostaria de ser como ela, e não somente pelas palavras, porque as palavras, como dizem os poetas, o vento e a brisa leva, mas o exemplo é força viva. O exemplo fica, e tudo o que é feito no exemplo, ele fica para que os outros observem. Então, numa constância, no dia a dia, trabalhando pela nossa reforma, passo a passo, com calma, com muita paciência e muito amor, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Tem um livro que eu li, eu até anotei ele aqui, mas não, é um livro das virtudes de um homem chamado William J. Bennett. É muito interessante, ele traz alguns casos. E ele fala sobre um caso da verdadeira santidade. Nós não vamos nos tornar santos como os nossos irmãos da igreja se tornaram um dia. Ainda estamos distantes. Pode ser que, me perdoe se eu estou enganado, mas se alguém aqui também fala sobre a capa de cinto, né? Que é do Xavier, falamos sobre vida de cantar, Paulo, método de vida para ter uma conversão. Mas nós podemos fazer pela força do amor, nós não precisamos fazer pela força da dor. E às vezes nós queremos fugir. Eu quero fugir dos meus problemas. Eu estou doido. Se eu pudesse, eu sumir do mundo. Eu quero fugir, sair correndo pela rua para nunca mais ninguém me encontrar. Será que a vida é isso? Às vezes a gente quer fugir de quê? A necessidade está ali do convívio. E nos conta esse William Bennett, de um homem que morava num lugar lindo como esse. E ele fazia da sua vida uma vida de servidão. Lia todas as escrituras, aprendia tudo sobre Deus, sobre a natureza, aprendia tudo sobre as relações de vida, os livros sagrados, lia e conhecia tudo.
orava todas as horas, se alimentava apenas com pequenas frutas, avelãs, castanhas. Dizem que até o Cristo se alimentava assim também. E João Batista, de pequenos insetos. Alimentação frugal ele tinha. Não dormia a noite inteira. Despertava a cada hora para orar pelo mundo, para orar pelas pessoas, mas vivia afastado da sociedade. Vivia no meio do mato, não queria saber de ninguém. A sua servidão era ler as Escrituras e era orar pelas pessoas. Um dia, ele muito emocionado, numa prece, ele pede a Deus que, se houvesse alguém numa condição de vida, numa verdadeira santidade, num exemplo melhor do que o dele, que o apresentasse, para que ele pudesse melhorar a sua vida para uma condição de vida melhor. A gente aprende com as pessoas boas, não devemos aprender com os maus exemplos. Então Deus se compadeceu dele e enviou o mensageiro de luz até ele. E aquele espírito de luz disse para ele: procure amanhã no mercado, lá na cidade, numa pracinha, um senhor que está vestido de palhaço. Ele é um palhaço. E no palhaço você vai encontrar um grande exemplo de vida. E ele ficou chocado. Ele falou: num palhaço, eu que passo a minha vida inteira estudando, em orações, vou encontrar exemplo no palhaço. E ele, então, obedeceu. E no dia seguinte, ele foi até a praça. E lá estava o palhaço, fazendo palhaçada, tocando sua flauta, dando suas cambalhotas, brincando com o público, brincando com as crianças. E ele disse assim: o santo. Mas como é que eu posso encontrar exemplo num homem simples desse? Um simples palhaço? Deus deve ter se enganado. E espera o palhaço terminar a sua apresentação. E foi ao encontro do palhaço risonho. Perguntou para ele: meu amigo, eu vim aqui enviado por Deus. O palhaço se assustou. Eu vim aqui querer saber onde estão as suas virtudes. Eu preciso dos seus exemplos para me tornar um homem melhor. O palhaço emudeceu, daquele semblante alegre, virou um semblante triste, e ele disse para o santo: eu não tenho nada que lhe ensinar, meu amigo. Não me recordo de nenhuma ação de bondade que eu tenha feito. A única coisa que eu faço é dar minhas cambalhotas, é tocar a minha flauta, é fazer a minha pintura e depois passar o meu chapéu, ganhar umas poucas moedas para o meu pão. Eu disse assim: mas isso é bom? Isso não é um exemplo de santo que eu possa. Se esforce, lembra-se de alguma coisa. E o palhaço, entristecido e emudecido, quase murmurando para ele, disse: não tenho nenhum exemplo para lhe dar. Não me lembro. Ele se esforça. Você sempre foi um vagabundo? Sempre foi um palhaço vagabundo? Aí o palhaço tinha também seus brilhos. E disse: não, peraí, eu nem sempre fui um palhaço. Eu já fui um homem comum da vida. E um dia eu recebi um dinheiro, que era a herança do meu pai, e resolvi sair lá do interior onde eu estava, que era uma cidade lá no meio do mato, e vim para a capital. Só que quando eu ia pela cidade, eu encontrei uma mulher, quase uma mendiga, chorando muito. E eu me compadeci. Eu me lembro agora. Eu me aproximei dessa mulher. E ela chorava muito, muito fraca, quase desnuda. E eu perguntei para ela: minha amiga, por que tu choras? E a mulher, percebendo que eu tinha algum interesse em ajudá-la, disse: eu trabalho numa fazenda aqui próxima. E trabalho desde jovem, muito jovem. Eu, meu marido e os meus filhos. Porém, tudo o que nós fazemos lá é pagar pelo alimento e pela roupa. Nós somos escravos. O dono da fazenda
tomou meu marido e as crianças, e eles agora são escravos dessa fazenda. Muitas fazendas no Pará ainda existe esse tipo de escravidão, da força do trabalho das pessoas. E ele, o dono da fazenda, disse que se eu não arrumasse o dinheiro para pagar essa conta, logo eu também me tornaria uma escrava e nunca mais ia sair de lá. E o palhaço então disse para aquele homem: eu não pensei duas vezes, peguei toda a herança que eu tinha do meu pai e dei para aquela mulher. E não fiquei com um tostão sequer. Por isso, hoje, eu vivo praticamente a fazer palhaçadas para receber esmolas do povo. Sou um homem pobre por isso. O santo, então, ao perceber aquela história de amor, da atitude, do exemplo daquele palhaço no tempo, ele percebeu de imediato: meu Deus, quanta coisa errada eu tenho feito. Tenho me isolado do mundo, tenho me isolado das criaturas. Não é isso que Deus quer para o meu propósito de vida. E ele então tomou conhecimento, através do exemplo daqueles simples palhaços, de como ele deveria mudar a sua vida. Às vezes os exemplos não estão nas pessoas importantes. Às vezes os maiores exemplos estão nas pessoas mais simples. Naquela pessoa que vive com a dificuldade de ganhar seu pão, que sai todo dia para lá. Às vezes ele tem o que comer dentro de casa, agradecendo a Deus. Às vezes os exemplos estão naquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade grande, que mesmo apesar da sua dificuldade, estende a sua mão em benefício do próximo. Os nossos amigos espirituais nos ensinam que o nosso maior modelo e guia, o nosso maior exemplo é Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós quisermos alguém como exemplo na vida, observemos a vida de Jesus. Ele está conosco e ele nos conduzirá a uma vida abençoada de Deus. Portanto, se hoje nós estamos de alguma forma entristecidos, ele nos promete alegria. Uma alegria que não é a alegria do mundo, é a alegria de Jesus. É uma alegria perene. Se nós estamos aflitos, ele nos oferece através do exemplo a paz, que não é uma paz que nós é a paz de Jesus. Temos dificuldade, temos o exemplo de Jesus, que no seu maior martírio ofereceu o perdão aos homens que somos todos nós. Se nós temos dificuldade para amar, observem o amor de Jesus por todos nós, pois não há nesse mundo maior amor, maior exemplo de amor do que o exemplo do Cristo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Jesus, esse exemplo maior que nós temos, que é o modelo e guia a seguir, ele esteja por todo o tempo conosco. Hoje mesmo, ao chegarmos no nosso lar, observemos o que nós podemos fazer para dar um exemplo de vida melhor aos nossos irmãos. Observem como nós temos conduzido as nossas vidas. Se nós temos sido um exemplo do bem ou não. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Vamos, nesse momento, levar o passe coletivo, momento muito importante
para que possamos receber aquelas energias curadoras, que vão nos dar mais força, coragem para superar as dificuldades da vida. Vamos relaxar toda a nossa musculatura, braços, as pernas, ombros, os músculos do ombro. Vamos respirar profundamente e calmamente. Vamos imaginar uma luz vinda do alto, trazendo a energia, o remédio para os nossos problemas físicos, espirituais, emocionais. Nessa sintonia amorosa, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Divino Mestre. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos nesta casa de Francisco de Assis. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, por tanto amor, por tanta bondade que tem por cada um dos vossos filhos. Que o teu amor possa nos envolver, Senhor. Que o teu amor possa envolver a tantos irmãos que estão sofrendo nesse momento muitas dores, dificuldades. Quantos irmãos com problemas emocionais, depressões, que muitas vezes não conseguem, Senhor, controlar. E muitas vezes tira a sua própria vida, achando que é a solução. E todos nós sabemos que não é. Abençoa, Pai, os nossos lares, aqueles irmãos que estão em nossas mentes, que precisam de amparo. E nesse momento, Senhor, lembramos daquela frase que o Senhor nos trouxe há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Senhor, como precisamos de Ti, como precisamos do Teu amor, para que possamos levantar e caminharmos em Tua direção. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por tudo que acontece em nossas vidas. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim seja.